Capítulo 8. Verdadeiros pais e nós. Continuação do discurso anterior. Aprofunda a doutrina da Igreja da Unificação sobre a necessidade absoluta dos verdadeiros pais, como a única esperança para a salvação da humanidade e a restauração completa da linhagem de sangue de Deus. O Reverendo Moon detalha o complexo processo de redenção e indenização através de um olhar sobre a história bíblica, a dinâmica Caim-Abel e a importância crucial dos filhos espirituais, arcanjos, servindo e protegendo os filhos físicos para que as famílias abençoadas possam alcançar a perfeição e o domínio. Ele contextualiza a missão da Igreja da Unificação dentro de um quadro histórico e geopolítico, apresentando-a como a força que guiará o mundo através dos últimos dias e estabelecerá a nação de Deus, enfatizando a importância da purificação pessoal, limpeza de pecados e da aceitação da perseguição como um caminho para a vitória. Então vamos ao discurso. Meu discurso de hoje está intitulado Verdadeiros Pais e Nós. Os verdadeiros pais são a incorporação da definitiva esperança na história humana, como também a vitória definitiva. Todos os povos do mundo devem buscar por este ponto central da esperança histórica. Vocês, japoneses, não devem também ser atacados pelo Japão. O Japão é como uma hospedaria onde você estaciona em seu caminho para um destino. A meta da história não é nem a nação e nem o mundo. O núcleo da providência está dirigido para salvar o mundo. Mas a fim de salvar o mundo, os pais de bondade devem estabelecer uma base perfeita nesta terra. Sem os verdadeiros pais, não há como salvar a nação e o mundo de uma forma perfeita. Portanto, qual é a verdadeira esperança da história? Não é pela nação nem mesmo pelo mundo, mas é pelos verdadeiros pais. Vocês devem realmente entender isto muito claramente. Vocês não podem ser nacionalistas ou se agarrar em sua própria visão do mundo. Embora você possa ter consideração por sua própria raça, você está autorizado a fazer isso somente após ter herdado a linhagem dos verdadeiros pais. Somente após herdar a linhagem dos verdadeiros pais, você pode criar seu próprio clã, sua sociedade. Sem receber os verdadeiros pais, nada pode ser realizado. Por favor, entenda isto muito claramente. A Igreja de Unificação Japonesa não tem uma missão apenas em benefício da nação do Japão. Vocês podem pensar que seu país se tornará o país central do mundo. Todos os povos querem isso para seu próprio país, porque eles querem o melhor para seus países. Mas apenas desejando isto, não realizará esta meta. Com esse ponto de vista, não há esperança para o país. Apenas virá trevas sobre ele. As pessoas compreenderão quando chegarem ao momento de sua morte que tomaram uma decisão errada e terão que voltar atrás. Mas a fim de retroceder, elas terão que usar um novo método e encontrar um novo caminho. Deus tem utilizado o movimento de unificação para empurrar aqueles que não conhecem o caminho em direção à perfeição através da restauração, iniciando com o indivíduo e passando através do clã e da nação. A democracia não pode salvar o mundo, e nem o comunismo pode. Mas por mais que elas continuem avançando, e elas continuam, experimentam mais e mais confusão e caos. Por isso, elas devem entender que não conhecem o caminho a seguir. Todos, incluindo as pessoas no topo e aquelas na base da sociedade, devem voltar ao ponto original para encontrar a nova direção. Deus quer estabelecer a base para a restauração do indivíduo, do clã, da sociedade e da nação por trás das situações, enquanto o mundo está seguindo através desta confusão e desordem. Ele quer fazer a ponte para o mundo vir ao nível da base para a restauração. Mas quando as pessoas do mundo finalmente compreendem que este é a única forma e todas elas se apressem desta maneira, esse poderia ser o tempo mais difícil na história. Por que é assim? Porque quando todos querem seguir a maneira da Igreja de Unificação, poderia haver muitos acidentes enquanto todos batem uns com os outros. As pessoas irão querer desesperadamente entrar, mas diremos que ninguém pode entrar sem uma permissão. Esse tipo de tempo virá. Quando você observa a realidade do mundo ao nosso redor, pode ver sem dúvida que estes são verdadeiramente os últimos dias.
Os membros da Igreja de Unificação estão aprendendo que o mundo se tornará assim. Mas os verdadeiros pais não são como alguns pais ricos e famosos de uma de suas vilas. Embora haja mestres ou líderes em todas as nações, como o imperador do Japão, eles são apenas temporários, como os anfitriões de um hotel no qual você passa uma noite. A fim de unir o mundo e a humanidade em uma unidade, devemos dar as boas-vindas aos nossos verdadeiros pais. Os verdadeiros pais são a incorporação da esperança histórica. Pagando a indenização por todos, eles incorporam a vitória para todos. Você deve compreender isto. Você não pode substituir os verdadeiros pais por toda a América. Aqueles que contribuíram para a providência de Deus no passado estão todos no mundo espiritual. Vocês, pessoas que vivem agora na Terra, não realizaram isto. Essas pessoas no mundo espiritual também estão buscando os verdadeiros pais. Mas elas não podem ter uma conexão direta com os verdadeiros pais neste tempo. O acesso aos verdadeiros pais está limitado para as pessoas na Terra. Aqueles que foram para o mundo espiritual fazem o papel dos anjos. Por isso, as pessoas aqui no mundo físico que recebem o auxílio deles são equivalentes ao mundo de Adão e Eva no momento da criação. A fim de preparar a vinda dos verdadeiros pais, muitas pessoas foram mobilizadas para a restauração, através de indenização. Porque o arcanjo caiu, a realidade dos arcanjos deve ser restaurada em benefício de Satanás, o arcanjo decaído. Portanto, essas pessoas espirituais que restauraram a realidade dos arcanjos podem ser consideradas como os arcanjos na realidade dos servos. Não apenas as pessoas espirituais, mas também vocês mesmos estão na posição do arcanjo. A missão do arcanjo teria sido conduzida pelas 3 principais religiões. Um exemplo é o Islã, cujo símbolo é o Alcorão na mão esquerda e a espada na mão direita. Isto não alcança a essência da religião. Esta é uma religião do tipo Caim. As 3 principais religiões podem ser consideradas como os 3 arcanjos. Nessa realidade, Jesus está assumindo o papel central. Por isso deve vir o tempo quando, em nossa batalha contra Satanás, Jesus pode ser o grande general para expulsar os espíritos satânicos. E podemos estabelecer uma base na Terra. A bênção foi dada agora para Cristo. E a bênção também está sendo dada para as pessoas na posição de Caim. Através disto, pela primeira vez na Terra, estabelecemos a base vitoriosa para sermos capazes de expulsar os espíritos satânicos, mobilizando todos os espíritos que podem influenciar as pessoas na Terra. Dessa forma, podemos trazer aqueles que estão sob o controle de Satanás mais próximos da direção de Deus. Em um curto período de tempo, o mundo irá voltar. Por muito tempo tem havido muitas religiões, cada uma seguindo um caminho difícil. Mas isso era a preparação para estabelecer a base para os verdadeiros pais nascerem. Os verdadeiros pais são os perfeitos Adão e Eva. Por isso, todos os que nasceram antes deles estão na posição de arcanjo. Esse é o motivo pelo qual todos os movimentos religiosos que surgiram antes da Igreja de Unificação estão na posição arcangélica. Por isso, não é maravilhoso estar na Igreja de Unificação? Embora você possa ser perseguido por estar na igreja, o que você tem aqui é muito maravilhoso. Você pode ser apenas um minúsculo pássaro, mas crescerá gradualmente para se tornar uma águia. Você terá muitas penas e será capaz de voar. Você pode voar por todo o mundo e ver tudo abaixo de você, porque você agora é apenas um minúsculo pássaro. Muitas coisas poderiam assustá-lo. Mas após crescer e ser capaz de estabelecer uma nação, nada será capaz de assustá-lo. Para estabelecer essa única nação, não escolhemos a partir de uma única raça. Mobilizaremos todas as raças da humanidade, todas do mundo, incluindo negros, brancos e os povos amarelos. Por essa razão, a nação da América foi escolhida como uma nação arcangélica. A América tem recebido 200 anos de bênção. Em 1976, a nação da América celebrará seu bicentenário. Mas a bênção da América tem um limite de 200 anos. É o ponto de vista do princípio que uma crise virá para a América após o ano de 1976. Sem Deus, a América não poderia ter se tornado uma nação principal no mundo dentro de 200 anos. Sua história de 200 anos simboliza a indenização de 2000 anos do cristianismo.
América se desenvolveu como um poder mundial e transcende nacionalidade e raça. Assim, o povo japonês pode imigrar e se tornar instantaneamente parte do povo americano. A América deve se tornar o reino de Deus no futuro. Em breve você será capaz de entrar no reino de Deus e trabalhar com o povo dessa nação. Se o cristianismo tivesse dado as boas-vindas e se unido comigo, ele teria sido restaurado como a realidade de Abel de uma vez. Entretanto, o cristianismo estabelecido me perseguiu e golpeou o lado de Deus. Por isso, ele estava vulnerável a ser golpeado por Satanás. Este é o motivo pelo qual o comunismo foi capaz de obter poder e atacar o mundo cristão. A República Popular da China está se colocando na posição de Eva satânica. O Japão, que está na posição de Eva no lado de Deus, restaurou-se economicamente ao nível mundial nos últimos 20 anos. Da mesma forma, a China Vermelha, na posição de Eva satânica, se tornou parte do cenário mundial em 20 anos. Em 1950, as Nações Unidas condenaram a China Vermelha como um invasor. Mas após 20 anos, ela foi aceita nas Nações Unidas e voltou ao cenário mundial como uma nação bem-vinda. A reputação e tratamento da China Vermelha foram completamente revertidos em apenas 20 anos. Podemos olhar para a Igreja de Unificação a partir deste ponto de vista. Podemos seguir o mesmo caminho em 20 anos. O segundo curso de 7 anos terminará em 1974. É o ponto de vista do princípio, que a Igreja de Unificação virá ao nível mundial após o segundo curso de 7 anos. Nesse período de tempo, o mundo seguirá através de muito tumulto. Centrada no Japão, a América, a Rússia Soviética e a China Vermelha lutarão uma contra a outra. Nesse tipo de tumulto, aquele que tem que remar o barco e trazê-lo ao porto é o movimento de unificação. Estamos tentando sobreviver e não sermos náufragos. A pessoa que controla o barco é o verdadeiro pai. O mundo tem sido influenciado pelo padrão dos verdadeiros pais. Tudo na providência de Deus tem sido influenciado pelo padrão dos verdadeiros pais. O próprio Deus necessita dos verdadeiros pais. Sem eles, coisas terríveis poderiam ocorrer. Os verdadeiros pais são a mais alta esperança para Deus. O mundo externo não compreende que mundo maravilhoso está contido dentro da Igreja de Unificação, o mundo dos verdadeiros pais. Podemos chegar à conclusão de que cada um de vocês precisa dos verdadeiros pais. Eu conheço este princípio muito bem, mas vocês não. Quanto vocês necessitam dos verdadeiros pais? Embora Deus seja um Deus onipotente, vocês sabem quanto Deus necessita dos verdadeiros pais? Ele necessita absolutamente dos verdadeiros pais. Quanto vocês acham que esses bilhões de espíritos que estão no mundo espiritual necessitam dos verdadeiros pais? Eles necessitam absolutamente dos verdadeiros pais. Até que os verdadeiros pais nasçam na Terra, as pessoas espirituais no mundo arcangélico devem fazer tudo o que podem para ajudar o mundo físico. Eles estarão em lágrimas, esperando que Deus envie os verdadeiros pais. A missão do arcanjo é ser pioneiro no caminho de indenização. Antes que Adão fosse perfeito, o arcanjo caiu. Esse é o motivo pelo qual devemos estabelecer a esfera de arcanjos que são aperfeiçoados e que não caíram na providência de Deus. Quando falamos sobre restauração, não é apenas a restauração de Adão e Eva. Devemos restaurar o arcanjo também. De agora em diante, teremos a base para seguir em frente no futuro sem tristeza e lamentação. Não haverá nenhuma base de indenização sobre a qual suspirar ou gemer. Seus descendentes estarão em uma posição maravilhosa. De fato, há uma linha final. Aqueles que não entraram no movimento de unificação até certo tempo chorarão com tantas lágrimas que seus olhos irão doer. Na providência de Deus, há sempre um período de tempo condicional. Esse é o motivo pelo qual o primeiro, o segundo e o terceiro cursos de 7 anos são muito importantes. Todos vocês devem compreender isto. Para estar unido com os verdadeiros pais, cada um de vocês devem limpar os pecados de seu passado e os seus próprios. Se você tem muitos pecados do passado, isto será difícil. Por favor, limpem todos os seus pecados do passado muito rapidamente.
Aqueles que têm pecados não podem estar unidos com os verdadeiros pais. Você deve limpar primeiro os pecados históricos. Você deve limpar as manchas em sua linhagem de sangue, que foi herdada historicamente a partir de seus antepassados. Você deve examinar-se no curso de sua vida de fé na igreja e compará-la com o curso da providência de Deus. Você deve se arrepender por todos os erros que cometeu e limpar-se deles. Então você pode se tornar os antepassados de bondade para o futuro. A fim de se tornar os antepassados de bondade, você não pode deixar qualquer traço de seus pecados para seus descendentes. Se você se torna um antepassado que deixa um legado de pecados para seus descendentes, você não será capaz de entrar na realidade onde nossos verdadeiros pais podem assumir o domínio. As famílias abençoadas no movimento de unificação devem indenizar tudo e iniciar de novo. Você pode ser o antepassado que dá orgulho aos olhos de seus descendentes, porque está desbravando o caminho de indenização mais cedo que qualquer outro na providência de restauração. Você está sustentando a indenização para os níveis racial e nacional. Se uma verdadeira nação é estabelecida pela primeira vez na história, então a paz real na terra e a eterna paz no mundo espiritual serão criadas. Nesse tempo, seremos o alvo da atenção do mundo inteiro. Todos vocês devem limpar todos os seus pecados do passado, como também do presente, não apenas para seu próprio benefício, mas para o benefício de seus descendentes. A melhor forma para limpar os pecados do passado é lutar contra Satanás. Essa é a primeira condição. Você deve ser a pessoa que vence sobre Satanás. Você deve diminuir o poder de Satanás até o ponto em que ele não possa seguir você nunca mais. Você deve fazer Satanás desistir de você. Isso é o que o princípio nos ensina. O princípio ensina que essa é a condição necessária para subjugar Satanás. Você faz Satanás se render no mundo satânico, tomando 3 pessoas na posição de Caim e educando-as para estarem dispostas e dedicadas como protetores. O arcanjo estava destinado a arriscar sua vida para proteger Adão antes da queda. Os discípulos também estavam destinados a protegerem Jesus a esta extensão. A posição do verdadeiro Caim vitorioso não é alcançada quando ele foge no tempo da dificuldade, como fizeram os discípulos quando Jesus iria ser crucificado. Os verdadeiros filhos espirituais não podem ser o tipo de pessoa que sai correndo da situação quando está a se tornar áspera. Eles têm que proteger você com o risco de suas vidas. Os filhos espirituais são as pessoas que devem defender você até mesmo no momento da crucifixão. Eles são os 3 arcanjos que obtêm a vitória. Você deve criar tais pessoas. Fazer isso é de fato 3 ou 7 vezes mais difícil do que criar seus próprios filhos. Quem começou o amor falso? Ele começou a partir do arcanjo, Satanás. A fim de restaurar esse amor, você deve tomá-lo para longe do arcanjo satânico, amando seus filhos espirituais, na posição arcangélica e trazendo-os de volta para Deus, como os verdadeiros pais têm feito. Amando seus filhos espirituais primeiro e então amando seus próprios filhos físicos, sua posição como pais pode ser restaurada. Esse amor está sendo tomado de volta do domínio satânico. Satanás o tomou de Deus, e você deve reverter esse processo. Você deve buscar e obter filhos espirituais a partir da esfera satânica, educando-os para estarem na posição arcangélica vitoriosa. Eles devem se unir completamente com você. Então você pode estabelecer a posição de amá-los como Deus os ama. Por causa da corrupção do amor na queda, perdemos o amor verdadeiro. Assim, devemos ter o amor que é a forma além de qualquer padrão decaído. Quanto vocês acham que deveríamos amar nossos filhos espirituais? Você deve amá-los mais do que pais decaídos amam seus próprios filhos físicos. Do contrário, você não será capaz de restaurá-los. Pais decaídos têm o amor de pessoas decaídas por seus filhos, e você deve ter um amor de um padrão mais elevado do que o deles. Sem isso, você não será capaz de puxar seus filhos espirituais para fora da realidade satânica. Porque elas foram puxadas para longe do amor de Deus, as pessoas devem ser puxadas de volta pelo amor. Somente sobre a base vitoriosa de amar seus filhos espirituais, você pode amar seus próprios filhos físicos. Esta é a fórmula. Eu tenho vivido dessa forma por toda a minha vida. Mesmo que você tenha seus próprios filhos físicos,
Você não deveria viver junto com eles, a menos que seus filhos espirituais estejam restaurados. No tempo de Jesus, Deus queria que o homem restaurasse esse padrão de amor. Deus queria ver os filhos espirituais de Jesus, que estariam dispostos a seguir com ele para a cruz. Da mesma forma, você deve estabelecer a base de educar filhos espirituais que estão dispostos a se sacrificarem em benefício de seus filhos físicos. Sem isso, você não será capaz de amar seus próprios filhos físicos. Não há nada mais valioso do que filhos espirituais. Se cada um de vocês, na posição de Adão e Eva, restaura 3 filhos espirituais, estaremos falando de 8 pessoas juntas. Então, você será capaz de estabelecer a base restaurada para a família de Adão com o amor de Deus. Mas todos eles vêm do mundo decaído. Nenhum deles nasceu a partir do amor original de Deus. O mundo original pertence àqueles que nascem a partir do amor original de Deus. A era da perfeição virá somente através dos filhos que nascem através do amor de Deus. Então, uma família abençoada estabelecerá o Dia dos Pais para sua própria família. Eles também estabelecerão seu próprio Dia dos Filhos e Dia de todas as coisas. Finalmente, eles devem estabelecer o Dia de Deus. Eu sou responsável pelo nível mundial, mas sua missão é obter a vitória no nível da nação, através de clãs e tribos. Você pode não ter compreendido quão difícil era o trabalho de restauração. Por causa desta dificuldade, Deus teve que trabalhar por 6.000 anos bíblicos. Não houve ninguém na história que pôde entender esta fórmula de forma tão precisa. Porque a queda do homem se abateu sobre os seres humanos. A restauração e a indenização tiveram que ser feitas pelas pessoas também. É o princípio que aqueles que cometem crimes devem indenizar seus crimes por si mesmos. Os primeiros pais se tornaram decaídos, falsos pais. Por causa disso, a humanidade necessita de verdadeiros pais. Do contrário, não há maneira da história voltar para Deus. Aqueles que trazem a solução para toda a restauração são os verdadeiros pais. Os verdadeiros pais não podem ser trocados, mesmo que por 1 milhão ou 1 bilhão de outras pessoas. Você deve ser capaz de dizer: eu arriscarei minha vida servindo aos verdadeiros pais. Jesus declarou a mesma coisa na Bíblia quando ele disse: quem quiser salvar sua vida a perderá, e quem perder sua vida a ganhará. Esse é o ponto inicial, o ponto de retorno. Aqueles na Igreja de Unificação que querem ser felizes não serão capazes de encontrar a felicidade, a menos que sinta que, antes de eu poder ser feliz, meus pais devem ser felizes. A menos que você pense desta forma, sua própria felicidade nunca poderá vir para você. Você deve sentir: a menos que Deus se torne feliz, nada no universo pode estar feliz. A fim de indenizar seus pecados de acordo com o princípio, você deve limpar seus pecados do passado, como também seus pecados do presente. Você deve se endireitar conforme o princípio. A coisa mais terrível que você pode ouvir na Igreja de Unificação é: não testemunhe. A coisa mais terrível é se você não pode trazer seus próprios filhos espirituais. Por outro lado, essa é a coisa mais desejável para Satanás. Você quer seus próprios filhos físicos? Você necessita filhos físicos? Sem eles, a humanidade perecerá. Nada permanecerá após vocês irem. É a fórmula natural se tornar pais e então passar sua vida em benefício do futuro. Esse é o motivo pelo qual as pessoas se casam, a fim de deixar descendentes. Mas se você não pode amar seus filhos espirituais, você não tem direito de amar seus filhos físicos. Essa é a forma da restauração, a fim de subjugar Satanás. Você não pode ser perdoado apenas por pedir: Pai Celeste, me perdoe, por favor. Você tem que derramar lágrimas a fim de retornar para Deus. Você tem que sentir a dor de sua face inchada de chorar. Você deve sentir a dor em seu estômago. Esta é a situação realística. Você tem que derramar lágrimas de arrependimento por seus pecados. Isso é muito importante para cada um de vocês. Devemos seguir este caminho, não apenas para o nosso próprio benefício, mas para o benefício de nosso país e para o benefício do mundo. Não podemos fugir do caminho do sofrimento a fim de obter a vitória sobre a nação.
Não podemos fugir da luta, seja ela em nível interno ou em nível externo. A Igreja de Unificação deve seguir este caminho desde o nível individual, o nível familiar, o nível de clã e o nível nacional. Você deve entender que, antes de nosso tempo, muita indenização sacrificial foi paga pelos muitos cristãos que derramaram seu sangue e lágrimas pela providência de Deus. Você não sabe quantas lágrimas os verdadeiros pais têm derramado. Mas você não pode ajudar apenas derramando lágrimas, se compreende que os verdadeiros pais estão ainda nessa posição difícil. A situação dos verdadeiros pais também é a situação de Deus. Você cometeu seus pecados no passado e no presente, e poderia lamentar por causa disso, mas você não tem sentido arrependimento com a profundidade suficiente. Após o arrependimento, você deveria chorar lágrimas de profunda gratidão, porque está voltando para Deus para ser restaurado. Sem tais lágrimas, você não pode entrar no reino de Deus. Esta é a maneira que Deus e a humanidade podem se encontrar. Se você perde os verdadeiros pais, seguramente sentiria profunda dor. Deus teve um coração cheio de lágrimas quando seu filho, Jesus, teve que seguir o caminho da morte. Então ele enviou o terceiro Adão, a segunda vinda de Cristo. Deus esteve centrando sua providência no cristianismo pelos últimos 2000 anos. A história do cristianismo sempre foi uma história de sangue sendo derramado. Tem ocorrido grande perseguição contra os cristãos em todo lugar. Antes que eu realizasse o matrimônio sagrado em 1960, eu fiz a cerimônia de noivado para 3 famílias entre os 36 casais. E no tempo do matrimônio sagrado, eu também dei a bênção para essas famílias. Isso significa a condição a ser estabelecida por Pedro, Tiago e João, para se colocarem na realidade ideal de Deus, centrada em Jesus. A base inseparável vitoriosa foi feita, mas recebemos a mais severa perseguição e oposição nesse tempo. Jesus foi perseguido pela nação, pelos sacerdotes, por todos. A menos que estejamos na mesma situação que Jesus estava, a restauração não pode ser feita. Este é o motivo pelo qual toda a nação coreana esteve mobilizada para nos perseguir. Toda a nação e todo o povo tentaram destruir a Igreja de Unificação, mas não fomos destruídos. Até o dia anterior ao Sagrado Matrimônio, as pessoas continuavam a escrever cartas ao Departamento de Segurança do Estado e para a polícia exigindo a prisão do Reverendo Moon. Mas em cooperação com o presidente Ryo Won-il, em 1960, o Sagrado Matrimônio foi realizado. O ambiente era como um campo de batalha, não como um tipo pacífico de retorno de alegria e glória para Deus. Esta foi uma batalha real. Realizamos o matrimônio, enquanto escutávamos vozes se opondo a nós, a partir do lado de fora dos portões. Fazendo isto, a Igreja de Unificação obteve a vitória em meio à batalha. Deus venceu sobre o mal. Se não tivéssemos feito assim, Deus não poderia ter se alegrado. Com as 3 famílias, estabelecemos a base que Jesus queria estabelecer 2000 anos atrás. As 3 famílias são as famílias centrais que indenizam tudo na história. Neste período, eu tive que indenizar tudo, desde o tempo do primeiro Adão e do segundo Adão. Minha missão é indenizar as esferas de compleição da Idade do Velho Testamento, a Idade do Novo Testamento e a Idade do Completo Testamento. Portanto, eu não posso ignorar a história, particularmente a partir da família de Adão até Jacó. No tempo de Jacó, a esfera de filho adotado finalmente teve início. Centrando na esfera de Israel, o Messias poderia ser enviado. Antes da esfera do povo escolhido, houve a esfera do filho adotado. Antes disso, houve a esfera do servo. Na restauração através de indenização, eu devo indenizar a idade do servo e a idade do filho adotado. Eu tenho que indenizar tudo da história. Primeiro de tudo, a história inclui o curso desde a família de Adão, passando pelas famílias de Noé e de Jacó. A extensão do curso de Jacó foi o curso de Moisés. A extensão do curso de Moisés foi o curso de Jesus. Portanto, a primeira base foi a de Jacó, e essa era a base do filho adotado. Antes dos israelitas darem as boas-vindas ao filho verdadeiro, eles tinham que seguir através da idade de indenização no nível racial. A pessoa que representou esta idade era Moisés.
os israelitas tinham que obter vitória no nível racial, não apenas em nível familiar. O povo de Israel foi estabelecido no Egito e eles tinham que criar a base vitoriosa. O curso de Moisés era a base da vitória racial que foi herdada da vitória de Jacó em nível familiar. Na era de Jesus, a base nacional foi criada, que era a ampliação do nível racial. Esta é a maneira como a vitória se desenvolve. A coisa mais importante é a restauração de toda a história. As primeiras 12 famílias simbolizam a idade do Velho Testamento. O segundo grupo de 12 famílias simbolizam a idade do Novo Testamento. E o terceiro grupo de 12 famílias simbolizam a idade do completo Testamento. As famílias que simbolizaram a idade do Velho Testamento foram aquelas que já estavam casadas antes da bênção de Deus. As famílias que simbolizaram a idade do Novo Testamento foram aquelas que desejaram estar casadas, mas que não puderam estar. A idade do completo testamento é a idade quando é completado o desejo de Deus para a bênção. O ponto de início é a família. A providência de restauração de Deus se esconde por trás da era de Jacó. A era de Jacó foi a era de sofrimento. Primeiramente, eu devo restaurar o nível de servo e o nível de filho adotado. O nível nacional da esfera do filho adotado foi o período de tempo desde Moisés até Jesus. O verdadeiro filho, Jesus, não teve total sucesso. Ele estava colocado na posição que simbolizava 3 coisas: servo, filho adotado e filho verdadeiro. Minha vitória não é apenas para uma geração. É a perfeição da família que abrange as 3 eras. Os 36 casais restauram a família de Adão e as 12 gerações centrando em Caim e Abel até Noé. Eles também restauram a família de Noé e as 10 gerações centrando em Noé até Abraão, estendendo para 12 gerações que passam por Isaque e Jacó. Os íntegros antepassados entre as eras de Noé e Abraão não poderiam ter estabelecido esta era se tivessem sido tomados por Satanás. Na família de Jacó, pela primeira vez, o nível individual foi restaurado verticalmente. As 12 famílias de Jacó foram as primeiras que restauram os estágios de formação e crescimento na terra. Qual é o significado dos 36 casais? É como se nossos antepassados viessem à terra novamente com corpos físicos e obtivessem a vitória não realizada anteriormente no curso de restauração. Como resultado de sua vitória, eles têm indenizado o aspecto de coração da história, o qual foi manchado por Satanás. A partir do ponto de vista da restauração, o homem perfeito deve ser aquele que herdou a linhagem de sangue de Deus, isto é, o coração de Deus. Os antepassados da humanidade deveriam ter estabelecido tal padrão. Agora, os vitoriosos antepassados humanos restaurados são os 36 casais. Então, o que são os 72 casais? A fim de restaurar completamente a família, as famílias de Caim e Abel devem se tornar uma unidade. A fim de Adão e Eva serem restaurados perfeitamente diante de Deus, eles devem se colocar na base de unidade entre Caim e Abel. A posição de Adão e Eva é a posição de pais. Para a posição estar perfeitamente diante de Deus, eles devem primeiramente restaurar a base de Caim e Abel. Os 36 casais estão na posição de antepassados. Os antepassados devem se colocar na base de uma família, na qual Caim e Abel se tornaram uma unidade. E os aspectos de Caim e Abel dos 36 casais são os 72 casais. Os 72 casais correspondem aos 70 discípulos de Jesus. Os 72 casais se tornam a base na qual a esfera de indenização na terra está concluída. Sendo que as famílias de Caim e Abel se tornaram uma unidade centradas nas famílias de antepassados através da bênção dos 72 casais, completamos a restauração requerida no nível familiar da história. Por esta bênção, pela primeira vez na terra, ambos os estágios centrados em Deus foram estabelecidos na terra. E se alinhamos os 3 estágios de famílias restauradas, elas se tornam a base de 4 posições, centrada em Deus. Portanto, o centro do padrão pôde ser estabelecido. Pela vitoriosa unidade dos 36 casais e os 72 casais, o ponto central da providência de Deus foi determinado.
Desde que eles cumpriram a realidade vitoriosa dos antepassados centrais, a restauração pôde ser alcançada horizontalmente. Centrando neste padrão, a bênção dos 124 casais foi realizada. Após a crucifixão de Jesus no Pentecostes, o Espírito Santo desceu. Nesse tempo, os 120 discípulos se reuniram e unidos oraram. Como resultado, eles puderam dar as boas-vindas ao Espírito Santo, que pôde vir apenas no nível de nação. Esta é a base de um nível espiritual nacional. Portanto, o número 120 simboliza 120 nações. Estivemos estabelecendo estas bases entre 1967 e 1968. Não há indenização acidental na história. Tudo tem funcionado internamente e externamente através de números significativos. O número 124 simboliza as nações do mundo, o estágio de formação do nível mundial. A bênção dos 124 casais significa a base da família ideal, combinando tudo em uma única coisa. O número originalmente era 120. Entretanto, eu acrescentei mais 4 casais. Os 4 casais representam famílias que já eram casadas. Se eu não tivesse feito assim, casais casados não poderiam ter encontrado a forma para voltarem para o reino de Deus. Por isso havia 124 famílias, incluindo 4 famílias abençoadas que simbolizam os portões do leste, oeste, norte e sul. Até agora, as religiões têm esperado cumprir os relacionamentos de família ideal. Mas, de fato, as religiões têm encorajado a vida de solteiro. O ideal da família apareceu pela primeira vez nesta época e tem se expandido para os níveis nacional e mundial. Quando a base vitoriosa é estendida horizontalmente, ela se torna os 124 casais. Os 3 apóstolos de Jesus, os 12 apóstolos, os 70 discípulos e os 120 discípulos não puderam formar famílias ideais de Deus na terra, e todos eles foram para o mundo espiritual. Quando os restauramos ao pagar indenização na terra, podemos completar a esfera do primeiro Adão na terra. Sendo que todas as coisas materiais foram perdidas através da queda do homem, tivemos a tarefa de escolher 120 campos sagrados em nível mundial em 1965, através dos quais todas as coisas podem retornar para o lado de Deus. Dedicamos os campos sagrados através de oração e implantando pedras e solo da Coreia neles. Sem a base para todas as coisas, o estágio da atividade de Deus não poderia ser estabelecido. Os 120 campos sagrados estabeleceram a base da vitória de 40 anos, centrada nas 40 nações. Eles se tornaram a base para a vitória dos verdadeiros pais em nível mundial. Ao estabelecer os 120 campos sagrados em 40 nações, o caminho para restaurar todas as coisas e alcançar o céu foi aberto em nível mundial. O primeiro curso de 7 anos, que terminou em outubro de 1967, estabelece a base perfeita para a realização do propósito de criação. Em 1968, nos colocando na posição vitoriosa de unidade com Deus e com os verdadeiros pais, pudemos estabelecer o Dia de Deus. Assim, em 7 anos demos as boas-vindas ao Dia de Deus, o Dia dos Pais, o Dia dos Filhos e o Dia de todas as coisas. Pagando indenização, pudemos retornar para a posição original e entrar na Idade Mundial. Centrados em mim, os membros estão tentando fazer seu melhor em todos os países do mundo. Vocês japoneses não podem estabelecer sua condição como uma nação Eva, a menos que trabalhem duro com todo o coração por 3 anos unindo as coisas materiais. Vocês mesmos, e restaurando a base vitoriosa que eu criei na nação Adão. A Igreja de Unificação do Japão deve indenizar em nível nacional a impossibilidade de Jesus receber Eva em seu curso de 3 anos. Antes deste tempo, eu nunca dei ordens para os membros japoneses. Após o curso de 3 anos, eu estou pensando em construir apartamentos para resolver o problema de moradia para as famílias abençoadas e outras coisas práticas. Devemos resolver muitas coisas em 1974. A bênção dos 430 casais estabelece as condições para conectar o mundo. Antes das 430 bênçãos, nós indenizamos coisas na Igreja de Unificação na Coreia. Entretanto, ainda não tínhamos estabelecido a condição de indenização em nível nacional. Para este propósito da redenção nacional,
conduzimos a bênção dos 430 casais. Essa bênção foi feita quando a história da Coreia tinha 4.300 anos. O número 430 também corresponde aos 430 anos que os israelitas sofreram no Egito. Eu esperava restaurar o ideal da liberação do povo de Israel. A bênção dos 430 casais abriu o caminho para todo o povo da Coreia ser capaz de se colocar na vontade de Deus. É a forma para cumprir os relacionamentos ideais de família. A forma centrada no indivíduo ideal não é mais o foco para a religião atual. Nós, na Igreja de Unificação, devemos espalhar o ideal da família por toda a nação e devemos pagar a indenização histórica substancial em uma geração. 4 e 3 se tornam 12 quando multiplicados e 7 quando somados. O número 4 corresponde ao leste, oeste, norte e sul. O número 3 simboliza os estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento. Sendo que eu fiz o padrão nacional, eu tive que criar a base para famílias ideais em países estrangeiros também. Em 1969, durante a segunda turnê mundial, eu abençoei 43 casais e conectei a Coreia e o mundo. Estes 43 casais de 10 nações expandiram o ideal da família para o mundo. O mundo se moverá em frente passo a passo, entrando na fortuna da Igreja de Unificação. Em 1970, eu abençoei 777 casais. Não seria bom se eu desse a bênção apenas para coreanos. Essa foi a primeira bênção para 777 famílias em nível mundial dentro da Coreia. Centrado no ideal da família, o caminho foi aberto para qualquer nação no mundo retornar para Deus e compartilhar na fortuna da Igreja de Unificação. Não importa se nações do norte, do sul, do leste ou do oeste vêm contra nós. Continuaremos a nos multiplicar. Teoricamente falando, nós nem mesmo temos mais que testemunhar. Sem testemunhar, o mundo ainda poderia ser restaurado. Poderíamos levar todo mundo para um estado na América. Não é necessário suar, derramar sangue e fazer qualquer trabalho duro. Poderíamos ter filhos, formar uma nova raça e estabelecer o nível nacional. Uma nação naturalmente surgirá. Nossos filhos serão abençoados e a base da nova linhagem de sangue se espalhará além da raça e além da nação. No futuro, podemos juntar as famílias abençoadas e educá-las para superarem as diferenças entre leste, oeste, norte e sul. Estou pensando em criar escolas para filhos abençoados também, desde o jardim de infância até a faculdade. O mais elevado desejo de um filho abençoado será estudar em sua terra natal. Se pais japoneses criam tais escolas, esta será seu maior orgulho histórico. Então a nova cultura e o novo mundo nascerão. Temos que seguir o caminho de indenização em nível mundial, centrados nos verdadeiros pais. Você teve que completar o padrão de indenização em nível mundial internamente e externamente, embora não estivesse ciente disto. Eu tenho que erguer a bandeira diante do mundo. Mesmo se eu morrer agora, eu tenho que completar o que Jesus deixou incompleto. Mesmo se eu morro, o mundo de Deus certamente superará o mundo satânico. O mundo é meu estágio, e é meu destino a partir de agora seguir pelo destino não trilhado no curso mundial. Além de tudo, os verdadeiros pais são Adão e Eva aperfeiçoados, e eles devem restaurar perfeitamente o padrão dos primeiros pais que falharam, e completar o padrão dos segundos pais que Jesus iniciou. Jesus fez apenas a base espiritual, não a base em nível mundial. Eu estou abrindo a realidade de unificação em nível mundial, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Em 3 anos, se nos unirmos e trabalharmos duro no Japão, o Japão se tornará um país que pode ser reconhecido pelo mundo. Como a nação Eva, o Japão se desenvolverá a partir de agora. A fim de trazer isto, devemos mobilizar o time de cruzada e necessitamos treinar membros rapidamente. O Japão representa uma mulher de lealdade e piedade filial. Se eu tenho que me preocupar com ela, ela não pode realizar sua missão para mim. Será embaraçoso se nos tornamos pessoas instáveis. Aqueles que vacilam não são pessoas confiáveis para Deus. Por isso, nunca mude. Estando em tão maravilhosa base de vitória histórica, o que mais você quer?
Você deve distribuir os tesouros que obteve para o mundo. Deve estar orgulhoso de si mesmo, como um ser de ilimitado valor. Se torne uma pessoa em quem Deus pode confiar. Com tal confiança, você não terá hesitações. De agora em diante, não vacile. Se você está confiante, erga suas mãos. Eu acredito em você.